Tudo show! Tudo show, tudo show. Parei, agora é sério. E aí, galera? Selvageria total hoje também. Zero programação, roteiração, roteiramento, ordem, nada com nada. É só overall, papum, pim, pim, tá? E aí, como é que vocês estão? Estudando, trabalhando, se dedicando, é, enrolando, tudo show? Hoje, dicas e toques para o programador júnior, iniciante. Você aí mesmo que está iniciando. Não, pode ser que tenha coisas também que vá além disso, coisas mais universais assim, porque tem coisas que é para todo mundo sempre, sacou? Não vem agora ao caso essas coisas porque para não confundir, né? Mas é só para deixar claro que não tem final. Ninguém tá sabendo tudo não. Sempre tem um estoque que o cara tem que e aí aprendendo. Mas vamos lá. Hoje é para o júnior, é o iniciante, aquele cara assim que, cara, já sabe bem a sintaxe da linguagem que escolheu para começar, né? Já entende mais ou menos ali da IDE, o ambiente ali de desenvolvimento dele, como que ele faz o programa dele rodar naquele ambiente dele e tal. Ele já entende assim, não nas minúcias assim, mas ele já entende que existe um processo de build para transformar aquilo que ele escreveu em alguma coisa que de fato é executado e é o programa rodando. Às vezes esse programa precisa estar dentro de um outro para rodar algo maior, ou ele roda sozinho, enfim, a mágica que acontece, a minúcia, como eu disse agora há pouco, ele ainda não sabe assim, mas ele sabe que existe, né, coisas ali que transformam aquilo em alguma coisa que vai rodar em alguém para algum ambiente aí testar, entendeu? Então assim, o Júnior sabe disso sobre a linguagem dele. Mas, cara, ele ainda não sabe assim exatamente sobre os fundamentos, as coisas que embasam, né, o que foi construído para ele usar e escrever nos programas dele, sabe? Toda a filosofia por trás, o design que aquilo espera que as coisas precisam ser escritas para que extraia o máximo da própria linguagem, sabe? Atalhos para resolver coisas assim, cheiros para encontrar problemas, essas coisas assim ele ainda não tem, assim, sabe? Pode ser que tenha alguém bem fora da curva assim que já mesmo, o Júnior ele já é veloz e já tá sacando que não, isso aqui tem algo mais e tal, mas não vamos para esse nível acima assim, porque vamos botar na média, né, cara? Eu, você e boa galera é médio, pô. A gente é isso, pô. A gente, né, vamos sempre ter essa humildade aí de saber que a gente, graças a Deus, tem um mundo de coisa ainda para aprender, pô. Entendeu? A gente é médio, tá? Todo mundo aqui, não tem, tá? Vamos deixar isso claro. Mas aqui no cenário do Júnior é aquele que, cara, ele tá ali comecinho mesmo, pô, né? Todo mundo já que passou disso sabe como é que é isso, cara. É difícil. Então é isso, ele sabe, né, ali resolver um problema e tal, mas ele tá sedento de coisas para saber, e é tanta coisa que tem para saber, mas que a gente vai ver que não precisa saber de tudo, sobre tudo, exatamente de cara. Tem coisas que é bom só chegar nelas depois de saber outras, sabe? Para que você tenha mais proveito mesmo quando você for chegar nesse assunto. Mas enfim, tem um monte de sopa de letra aí para ele aprender, né? Dependendo da linguagem que ele escolheu. Pô, se for de Java, é um monte de framework, .NET e outros, Python, tem um monte de coisa que você tem que botar, e pip para lá, e PHP, e tome Composer para lá, instala aquilo, e ele sabe que tem um monte de framework, não sabe exatamente para que é um framework, o que consiste ser um framework. Ele só sabe que, cara, as coisas que ele vem consumindo, os cursos, nunca se atenta só mesmo para a linguagem e, tipo, geralmente tentar usar o que vem como
uma API interna dela para ser usada, sabe? Sempre tem a utilização de uma lib de outro, uma dependência de algum pacote, enfim, mas é normal, tudo bem, entendo. Fica muito mais fácil, é claro, eu sei. Mas enfim, para o júnior, ele vê e ele começa a achar que, cara, para isso funcionar, isso precisa estar com isso, exemplo, né? Não, para eu fazer, se eu quiser fazer um serviço, microserviço com Java, eu tenho que usar Spring Boot e eu tenho que usar para banco ORM, eu tenho que usar Hibernate para isso, sabe? Ele tem, mas não sabe exatamente se tem ou se não tem que usar essas coisas. É que 10 coisas que ele consome na internet apontam para isso. Então ele, cara, ele vai reproduzir aquilo para ver funcionar, ele vê funcionar, beleza. E não é nada difícil, então para ele é normal, mas ele ainda não sabe assim exatamente o que significa trazer para uma solução um framework de terceiros, assim, sabe? E é justo que não saiba ainda agora, mas é bom que saiba que tem motivos, causas, coisas boas, coisas ruins que acontecem sobre isso. Mas enfim, né? É difícil, ainda mais hoje, que é informação para tudo que é lugar, né? Então, o júnior, ele passa, na minha visão, muito por isso, por estar sedento de informação, ter um monte de informação para ele consumir, mas o que consumir em certas ordens assim e certas dicas, que é difícil, pô. Aí ele acha que, pô, para fazer isso aqui funcionar ou para ser bom nisso, eu tenho que saber de qual isso, com isso, com isso. Mas quando que na realidade no mundo real era muito mais importante ele saber o que os conceitos e o que fundamentam esses tipos de coisa, mas não necessariamente saber usar isso tudo, porque ele vai ver que no mundo real eu praticamente disso que eu vi, eu usei 1% aqui. E no outro projeto que eu já peguei legado, tinha 80% disso daqui. Se eu tivesse estudado mais isso aqui, eu ia me dar bem melhor agora. Então, assim, cara, vamos lá. Você tem que... Eu tô de olho aqui na hora, né, cara? Que é 10 minutos, eu tenho que dar reload aqui, que é tudo gratuito, modo selvagem. Vocês sabem aí, quem já viu algum outro vídeo aqui, né? Pode ser que no futuro isso mude, eu evolua, né, mais. Mas agora é mais um... botar para fora, sacou? Então, assim, o Júnior, ele tá perdido ainda, sabe? Mas ele não necessariamente quer estar perdido, sacou? Tem um Júnior que tá doidão, velho. Mas tem uns Júniors que estão querendo mesmo, brother. Se amarram nisso, então eles estão querendo... estão sedentos de conhecimento, tá lendo tudo, lendo tudo. Aí dentro da cabeça deles é como se tivesse um monte de peça, mas ele ainda não sabe exatamente organizar cada coisa, sabe? É difícil, né? Pegar aquilo tudo e conectar isso tudo. Faz parte. Então, assim, a ideia de hoje é dar uns toquezinhos, uns lances para vocês que estão fissurados aí em aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, que não é... É bom aprender, conhecimento não ocupa espaço, já dizia aquele velhinho, grisalhinho, bigodinho, da relatividade. Sabe quem é? Mas, cara, vamos natural, ser humano, cada coisa. Então vamos lá. Para vocês, minha primeira dica não tem como não ser essa, tá? Cara, se dedica a entender bem os conceitos e os fundamentos do paradigma da linguagem que você escolheu tem. Se é alguma coisa, eu vou falar procedural assim, só porque a gente sabe que tem, né, cara? E é isso, né? Se dedica a entender, pelo menos, como deixar uma coisa assim mais organizada, as boas práticas que várias pessoas, né, que já escreveram muito tempo naquilo tem para contribuir. Peraí, deixa eu só dar pausa aqui para voltar de novo, que dá 9 minutos, eu juro, ó. Tô vendo, não vai nem mudar, para não ver que é a edição, ó. Parei e comecei de novo, tá vendo? Então, cara, se for orientação objeto, cara, tenta entender, mas entender de forma sincera, assim, não é se enganar achando que leu 3 enunciados e tem uma ideia básica assim, não, pô, isso aqui é herança, pô, herança é só mesmo quando tu dá um stands ali, a herança é isso. Não, é muito mais do que isso aí, cara, entendeu?
Sobrecarga, polimorfismo. Poxa, isso é belo, né, cara? Mas então, assim, tenta, de fato, tentar entender isso. Tenta entender mesmo esse tipo de coisa. Os conceitos, sabe? É, tenta seguir, assim, a boa prática que a tua linguagem tem. Porque quando você estiver estudando, que você está estudando, né? Sei lá qual linguagem é. Pô, tem gente, cara. Pra você estar consumindo aquilo, já tem um monte de gente ali que provavelmente já vem usando aquilo há um tempo, que vai, né? Pô, como é que eu posso dizer? Tem alguma coisa a contribuir sobre aquilo, né? E ele pode te dar uns toques, pô. Cabe tu a tentar, né? Ouvir, filtrar e ver se faz sentido pra você. Mas geralmente a gente, quando tá começando assim, né? Não tem como muito julgar, né, velho? É complicado. Mas vai por mim, cara. Pra tudo tem uma boa praticazinha, né? Uns bons costumes, sabe? Tenta deixar as coisas organizadas. Mas enfim, meu primeiro toque pra galera é: primeiro, não adianta nada você querer entender sobre o framework tal e como usa perfeitamente as coisas tal, porque, cara, para entender de fato isso, você só vai entender quando você estiver entendendo as coisas que fazem com que esses frameworks oferecerem tudo que tem. E geralmente é tudo fundamentado em bom conceito, sabe? Em boas práticas de programação, sabe? Então, se você se antecipar isso, cara, o que eu quero dizer com isso? Cara, tenta de fato entender o que significa coesão, um baixo acoplamento, sabe? Um código, pô, bem coeso e com baixo acoplamento, sabe? Um código que, cara, tudo que ele tem dentro dele ele tá, sabe, usando de forma, né, correta, nem mais nem menos. Ele não expõe nada que não seja necessário, sabe? Ele não usa nada de outros códigos a mais, sem que crie uma cadeia, uma dependência, sabe? Ele não depende de uma coisa concreta, ele depende só de abstrações, só de possíveis implementações e ele é extensível, sabe? Cara, eu já tô viajando aqui, cara. Não era nem pra falar esse tanto de coisa pra vocês do Júnior, não, que eu já falei que é muita coisa aí também, não é isso tudo, não. Calma, vamos voltar. Calma, calma. É que eu sou assim, cara, sai falando. Não tem trava, velho. Não tem trava. Então vamos lá. Pra você que é Júnior, tenta focar nos conceitos, mas também não vai assim tão fundo, não só vai ficar biruta que nem eu. Calma, volta, volta. Ai, você é Júnior, você tá começando. Então tenta entender aqueles conceitozinhos, né? Clássicos que tu tem ali para entender. Poxa, um polimorfismo, uma herança, um encapsulamento, isso, né, na orientação a objeto. As boas práticas ali para uma coisa procedural que basicamente são, pô, tem uma organização, né, tem alguma ordem, faz com que aquilo faça um sentido, porque é você que vai lembrar daquilo depois, sabe? Mas enfim, tá? Também não precisa também só se dedicar a isso né, e aí você vai virar um bom teórico, né, cara? Essa é a segunda dica. Cara, mete a mão na massa. Não tenha medo de errar. Aproveite, cara, que você tá começando e você tem essa desculpa de tá começando, meu irmão. Você tem que se concentrar no seguinte, cara. A tua primeira missão é fazer funcionar. Se o que você fez funcionar tá horrível, mas está funcionando certo, isso já é uma coisa excelente. Qual é a segunda coisa? É isso que você está fazendo, que está funcionando corretamente. Se puder ser um código mais bonito e continuar funcionando correto e fazendo exatamente o que tem que fazer, muito irado. Mais irado ainda, cara, é você conseguir fazer correto, funcionando como tem que ser. O código tá legal e tá fácil dos outros olharem e entender. Pô, se tu conseguir fazer isso, cara, isso já é assim irado. Mas o que você tem que ter em mente é: tu, como júnior, mete a mão na massa, cara. Tenta implementar as coisas. Se depois de bater cabeça, de tu ficar porque não conseguiu, aí tu tenta, velho, um plano B, assim, sabe? Tipo, caraca, eu tentei aqui desse jeito e não consegui. Deixa eu ver como é que tem um jeito de fazer isso. E aí é óbvio que você vai chegar
E um monte de pessoas provavelmente já tentaram fazer aquilo, outros que conseguiram, e até que tem, né, bibliotecas que vão te ajudar a fazer aquilo e tal. Mas assim, antes de chegar nesse ponto de uma biblioteca, de importar alguma coisa para o seu projeto, de trazer um código dos outros para dentro do teu projeto, tu perde um tempo tentando, porque eu te garanto, você vai aprender muito errando. É maravilhoso o tanto que você aprende errando. E o melhor momento para tu errar é esse, é o quando você está no teu ambiente de desenvolvimento e que você pode extrapolar ali, que você pode testar, você pode, sabe, fazer funcionar. Você pode fazer funcionar ali. Porque, meu irmão, quando você, infelizmente, um dia chega, der errado no ambiente de produção, você vai ver que, meu Deus. Então, aproveita o teu ambiente. Testa muito. Quebra tudo nele. Mas não desiste de tentar resolver programando. Por quê? Porque tu programando vai te dar experiência com código. Você vai ver, cara, que a máquina é louca. Às vezes tem um código igualzinho. Tu roda de novo, deu erro. Aí você vai ver que tinha um cache no teu IDE, que sei lá, alguma coisa mudou. Aí eu tô pegando pesado contigo. Calma, também não é assim não. Relaxa. Mas enfim, você vai ver, cara, que você vai fazer um negócio funcionar e que você vai testar de novo com algum outro negócio, pum, quebra. Aí você começa a pegar uma experiência assim, tipo, caramba, o que eu fiz aqui que estava funcionando foi influenciado por uma coisa que mudou fora do meu programa, mas que meu programa usava, me ferrei por isso, caramba. E, cara, esse tipo de coisa assim, os erros, é geral, sabe? E o fato de você ainda não saber como implementar e pesquisar para você tentar implementar é fantástico, vai te dar uma base irada, porque você tentar fazer, às vezes você extrapola a própria linguagem, porque você sabe que aquilo vai ter que ir para um banco, e aí você precisa saber alguma coisa daquele banco, e como que você fala para aquilo, e você viu que ainda faltava mapear alguma coisa, e você, cara, eu ainda não sei mapear, mas é mais ou menos assim que é feito, olha que legal e tal. Cara, quanto mais você for entrando nisso, você vai, mas não apela direto para libs, módulos, frameworks de outros assim de cara não, sabe? Primeiro perde um tempo tentando resolver com o que você tem ali, né? Se for num projeto que você já está trabalhando, com alguma coisa que alguém já programou e que você pode reutilizar, isso é primordial, né? E se não tiver isso, o que a própria linguagem tem de biblioteca dela, que você não precisa trazer de mais ninguém, que você consiga usar aquilo e implementar o que você precisa fazer. Mas primeiro passa isso. Quebra a cabeça tentando resolver alguma coisa. E só depois tu pensa nessa terceira dica de agora. Vou dar um pause aqui, já volto que também tá dando tempo aqui, tá? Aí, na terceira. Que é o seguinte, velho. Tu é júnior, tá iniciando. E, cara, como eu falei antes, pô, tu sabe que tua linguagem, né? Dá pra fazer várias coisas. Mas que tem várias coisas que a tua linguagem permite tu fazer, mas que ainda não estão feitas por ela. Ela precisa que alguém, mesmo usando ela, crie bibliotecas, ou né, é um nome para isso, bibliotecas, ou crie APIs, né, ou crie libs, DLLs, enfim, tem vários nomes, cara, para João. E que depende disso para que você consiga fazer alguma coisa com ela, sabe? Por exemplo, imagina que você está lá no, sei lá, no Java, exemplo, e você precisa, criar no Java um cliente que, sei lá, se conecte com um servidor SSH. Tô viajando aqui, tá? Aí você pesquisa lá, não vai ter nenhuma implementação. Mas, cara, Java tem várias bibliotecas internas que você pode usar para criar um cliente que se conecte com um servidor SSH. Entendeu? E aí, você, né? Imagina agora você no seu cenário, né? Você está no seu projeto, você tem uma atividade para fazer, tu é júnior, né? E você pesquisou lá e viu que não tem nenhum código do próprio projeto que você possa reutilizar. Você
graças a Deus chegou no projeto que tem documentação, então você olhou ali, não tem, falou com alguém, realmente isso aí a gente nunca precisou implementar ainda, não estava no nosso radar e tal. E aí você, né, cara, um júnior audacioso, foi tentar fazer assim, porque tu jogou nos peitos. E aí tu foi ver lá e caraca, meu irmão, estudei aqui e tal e vi que pra eu fazer, aí eu vou demorar muito, porque é muita coisa que tem pra fazer, pra escrever, pra poder conectar com não sei o que, cara. Eu não consigo fazer isso em menos de 3 dias assim, não, cara. Até porque eu ainda tô, né? Vou fazer um monte de coisa errada aqui, vou errar, vou acertar e tal. Tô aprendendo, né, galera? Aí a galera, claro, pô. A gente sabia que tu ia ver o tamanho do problema e tu ia gritar. Que bom que tu gritou. Então, é isso. Isso é uma dica embutida. Cara, não tenha medo de pedir ajuda para quem você acha que tá sabendo mais, né? Todo mundo ali, cara, que souber alguma coisa. Pô, cara, e não passar para alguém que quer aprender, pô, cara, pra mim tá vacilando, porque conhecimento é pra passar. Conhecimento que fica só com a pessoa não serve de nada. Conhecimento é pra passar. Tu tem que ser, pô, espelho. Conhecimento tem que bater em tu e tudo que tu puder, tu tem que dar pros outros, pra todo mundo, tá? E tu tem que saber pedir também pra ganhar conhecimento, tá? Então, assim, cara, não tem medo de perguntar, de pedir uma ajuda, sabe? Tem muita gente que sabe muito, às vezes tá largado ali sozinho, isolado ali, programando triste, e só quer um amigo para pedir uma coisa que ele sabe que ele queria passar para alguém, ninguém nunca falou com ele, e ele tá lá, sacou? Chorando. Sério, vamos pedir, cara, vamos perguntar, tá? Tem grilo não, cara. Qualquer uma pessoa de bom coração que saiba aquilo, pô, tem que ficar feliz de poder transmitir para alguém que não tá sabendo, sacou? Isso é maneiro, cara. Mas vamos lá. Então tu viu ali que era sinistro tu implementar naquele tempo tal. Pô, realmente ia demandar um estudo ali que ia extrapolar o tempo que tu tem para fazer uma atividade. Aí nesse caso, cara, é que tu poderia começar a pensar de cara, assim, pegar uma biblioteca de outro, sabe? Vamos lá no Java, meter uma dependência lá no teu POM, ou lá no teu Gradle da vida, lá no teu .NET, lá no seu C Sharp lá, meter lá na tua solution lá uma outra biblioteca de alguém e tal. Por que eu te falo isso? Para você só deixar esse pensamento depois de você quebrar muita cabeça de começar a fazer. Porque primeiro, tentando fazer, eventualmente tu vai começar a entender até como é que são feitos essa coisa que você vai estar acabando de querer baixar. Você vai entender que geralmente esses frameworks eles vêm porque tem tanta coisa que você usa, mas que dá tanto trabalho para fazer, que esses caras assim, cara, né, tarados por código, às vezes empresas, mas dentro dessas empresas tem tarados por código, que é a galera maneira, que implementa um monte de coisa assim para ter algo já meio que pré-concebido assim, que possa ser facilmente estendido para resolver problemas que dariam muito trabalho para alguém implementar do zero. São as implementações, são os frameworks, são as bibliotecas, são as libs, sacou? Então, começa a entender isso. Se você começar a tentar programar, resolver, em algum momento, dependendo do teu esforço e do que você vai estudar, você vai começar a, de forma intrínseco o negócio, você vai começar a entender como é que são construídos essas coisas que tu tá botando para dentro do teu projeto. E você começa a entender, beleza. O framework, então, é um senhor facilitador para eu poder usar e já ter um tipo de projeto que faz isso ou aquilo, ou que me permite ter esse tipo de coisa implementada no meu projeto. Esse framework aqui vai me ajudar muito. E que ajuda é essa? Pode ser poupando o trabalho, porque você vê que para fazer aquilo funcionar, e tu programar aquilo dá um maior trabalhão, né? Então você, poxa, cara, eu quero implementar, sei lá, cara, um aplicativo aqui com... vai ser uma API REST e vai ter que, cara, ser um microserviço web que eu vou ter autenticação. Se você fosse fazer isso com Java puro,
implementando servlet, implementando socket e várias coisas e tudo mais, e threads e coisas assim, pool, banco, conexão. Pô, ia dar um trabalho fenomenal. Beleza, a solução ia ser toda tua, tu ia ter aprendido muito ali. Mas se você não fizer isso e você usar o Maven, usar o Spring Boot 3 e a dependência dele de RESTful Service, qualquer coisa do tipo, e, né, e a dependência do banco que você for usar, você em uma hora você tá aí com API REST e tudo mais, entendeu? Mas eu prefiro que você só chegue nesse ponto assim, depois que você entender o que é um framework, o que é uma API REST, coisa do tipo, você entender os conceitos, sabe? Porque o conceito, cara, o que fundamenta as coisas é o que te permite aprender mais fácil lá no futuro várias coisas que implementam aquilo, sabe? Então, imagina que tu domina bem o que é um MVC da vida. Depois você vai entender, MVC, então é isso. Então esse framework aqui que eu nunca vi, mas que se diz implementar o MVC, então eu imagino que deve ter alguma coisa que implementa um controller aqui, um service ali, um resource para lá, sabe? Você tem cheiros, mas deixa isso mais para frente. Agora só vai para importar coisas para o projeto depois que você quebrou a cabeça e de fato não conseguiu ali usar o que a própria API nativona da linguagem tem, e que se fosse você implementar com aquilo ia dar muito tempo. Então você, beleza, vou tentar usar um framework. Quando você chegar nesse ponto, não sai metendo ele para dentro do teu projeto, não. Se tiver alguém mais antigo, comenta com ele, pô. Porque tu pode estar deixando de esquecer de ver coisas que são, sabe o que? Tu tem isso aqui para resolver na tua funcionalidade, que já daria um trabalhão de fazer só aquele endpoint. Mas geralmente os frameworks vêm com muito mais coisas ainda. Então será que vale a pena tu botar esse framework que vai trazer milhões de outras implementações quando tu queria só uma? Mas o fato de tu só usar uma coisinha desse framework acaba tu levando para dentro do projeto um monte de configuração a mais, preocupação com compatibilidade, com segurança, porque nesse exato momento tem hackers por aí pesquisando em como entrar na tua aplicação. E uma das formas é dependências com problemas de segurança de terceiros que tu não domina porque tu não faz parte daquilo e tu só importa, mas tu não para ver a minúcia do que tem ali dentro, né? Então muito cuidado, cara, com o que tu bota pro projeto, porque você, como júnior agora, nem sabe exatamente o que está acontecendo no processo de build do projeto. E aí tu sapeca um negócio ali, tu importa um link para lá, um link para cá, que pode ser que não chegue à produção o erro, né? Que morra dentro de algum servidor de integração contínua no meio do caminho, mas que alguém com maior senioridade vai dizer, pô, cara, porque tu tentou comitar isso daqui e importou essa biblioteca que quebra por causa dessa versão que a gente usa disso daqui, ou então, olha, essa biblioteca tem 8 vulnerabilidades e a gente não pode, você vai ter que tirar, sacou? E aí tu, meu Deus, mas eu implementei tudo usando ela, e agora vou ter que tirar? Você vai ter que tirar, porque isso abre uma brecha de segurança no projeto da empresa que custou quase 50 milhões e você quer me ferrar? Estou viajando. Enfim, espero que o sênior ou o pleno dessa empresa aí não tenha deixado você sair metendo de forma indiscriminada alguma coisa de biblioteca no projeto como um todo, né? Mas isso é uma dica já pra frente, sacou? Mas é aquilo, cara, né? Às vezes a gente confia num amigo e diz, pode botar, cara, e quando você vai ver, se lascou. Sacanagem. Mas entendeu, cara? Tu importar uma coisa pro projeto demanda várias outras coisas que tu pode não estar se ligando agora, mas quando tu vai ver, tu tá de férias e tu percebe que na tua volta tu vai ouvir bastante, porque teve uma ouvidoria de alguma empresa de segurança e detectou que aquela biblioteca tal que alguém importou viola aquilo outro, vai ter que trocar. Cliente ficou pau, porque tá achando que os dados dele vão ser roubados, o que é justo. Se estiver pagando serviço, você tem que fazer o certo, cara. Mas então é isso. Tenta importar, cara, pro teu projeto, mas
antes de fazer isso, pensa bastante, cara. Pensa bem. Bem, bem mesmo, cara. Porque, pô, o framework, ele quando bem usado, bem configurado, ele de fato é uma mão na roda. Em alguns momentos você vai ter que abrir mão deles se você quiser ganhar, como é que eu posso dizer, em domínio da tua solução, sabe? Às vezes você quer uma coisa com pouquíssimos frameworks porque você quer de fato suas implementações daquele jeito, numa velocidade tal que você controla maior, porque você tem que entender isso também, cara. Tudo que você bota dentro do projeto gera um overhead, cara, gera mais coisas ali funcionando. Um exemplo, Java. Se tu criar um projeto Java sem nada, uma classe, né, que implementa servlet da vida, implementa lá qualquer endpoint lá da API de servlet lá e gera um servletzinho lá. Pô, tu vai gerar um WR minúsculo que dentro de um Tomcat ele vai, pô, voar, não faz nada, não tem nada. Só que quanto mais você vai escrevendo coisa e botando mais lib para fazer aquilo outro, para te poupar a escrever, tu vai entupindo. E quando você vai ver, cara, quando antes um negócio rodava e começava com o seu programa, agora não, cara, ele começa a rodar, roda alguma classe do framework que implementa isso e ela chama várias outras que chama outras, que carrega outros objetos, que gerenciam aquilo, que te facilitam naquilo. E quando você vai ver, pô, o teu Hello World ali, cara, era 800 KB, já foi para 3 mega. E tu, que doideira, cara. Eu continuo só falando Hello World, cara. Eu só chamei aquilo. E aí tu, agora eu quero... E quando você vai ver, né? Tu acha que quando uma requisição chega na tua API e vai lá pro banco, é assim, pum pum, não, mano. Vai passar por uma cadeia de validação, ciclos, memória para lá, e tem um negócio ali, e filters, e não sei o que. E beleza, em coisas simples, tu nunca saberia, nunca te importaria o que tu perdeu ali. Mas em concorrências e várias requisições e tudo mais, esse tipo de coisa pode te ferrar. Tô extrapolando, tá, gente? Extrapolando aqui. Esse assunto daria muitas conversas. Muitas. Sabe? Só tô tentando te dizer que, cara, cuidado que você bota pro projeto, sabe? Você, como júnior, tem que estar preocupado em dominar a tua solução ali, sabe? Como eu falei antes, né? Acho que é dica 1. Foca nos conceitos, pô. Sabe? Como fazer com que o teu código não dependa de um outro código de forma assim, pô, como é que eu posso dizer? Brutal, sabe? Pô, como assim, cara? O cara mudou o outro código dele e quebrou o teu. Pô, cara, isso dói no ego. Essa dependência tua. Deixa de ser assim, cara. Deixa o cara fazer lá e sem quebrar o teu. Sacou? Como que tu vai conseguir isso? Cara, tenta estudar sobre baixo acoplamento, um código coeso, depender de abstrações e não de implementações concretas, assim, sabe? O polimorfismo, sabe? Componentização de coisas. Vai nesse caminho. Esse caminho vai ser o que vai te dar a base para quando um dia tu estiver preparado para entender sobre Solid, princípios de design para lá e para cá, design patterns, você vai ver que tudo isso, na realidade, é uma excelente utilização desses conceitos separados, assim. É a Solid, design pattern, esse tipo de coisa, esse high level assim do design e da programação, eles são a excelência na utilização de todos esses pedaços de coisas boas, sabe? De baixo acoplamento, alta coesão, portabilidade, não depender de coisas concretas, sabe? Códigos que fazem só o que tem que fazer e nada mais. Não ter uma coisa que faz 30 outras coisas, sabe? Responsabilidade única ali, sabe? Sabe, se eu ficar falando também muito nisso, já vira muita abobrinha. Eu não quero falar das abobrinhas, só quero que isso seja um caminho assim pra que vocês, eu preciso estudar isso, ver isso, sabe? Então é isso, esse lance das implementações de dependência é basicamente isso, cara. Não sai de forma indiscriminada colocando coisas pra dentro, não. Perde um tempo tentando
quebrar a cabeça, sabe? Às vezes, cara, o fácil demais cheira mal, sabe? Uma solução rápida ali, ela cria mais problemas, cara. A nível de projeto e a nível de evolução de conhecimento mesmo, sabe? Porque, infelizmente, tá assim, cara. Tem muita informação na internet. Tem, cara. Tem muita gente boa, muita. Muito conteúdo incrível. Tem. Mas também tem muito mais do mesmo, sabe? E muitas vezes, assim, são replicações de outros mais do mesmo, sabe? Tipo receitas de bolo. As receitas de bolo, elas são iradas para você ter um primeiro impacto, né? Mas tu, como um programador de fato júnior, isso não pode ser mais assim, só o que te vai satisfazer, cara. Tu tem que entender que pra tu dar mudar de nível, tu tem que sofrer, sacou? Tu tem que errar, tu tem que ver o porquê errou. E tem muitas pegadinhas que vão acontecer, sabe? Então, essa dica eu acho maneira, cara. Quebra a cabeça e não tem medo de pedir pro mais velho, não, cara. Pô, cara que sabe e se recusa a passar um conhecimento, pô, cara, ele pode até estar no, no direito dele de ser assim, beleza. Mas, pô, não, eu não acho uma atitude maneira, cara. Sacou? Por quê? Porque quantas vezes, cara, a gente não quer aprender uma coisa e só tá assim querendo que alguém te explique aquilo, cara. E que tu entenda aquilo, que aquilo vai te fazer tão bem entender aquilo e tu não consegue, aí tu vai por outros caminhos. E, sabe? E só um camarada assim podia ter te ajudado pra caramba. Tu podia já tá em outro nível, fazendo coisas bem melhores, mas tu teve que perder um tempo ali só porque um egoísta não quis te dar uma dica, mano, que o cara tinha ali, sacou? Não deu, não dá, não dá. Enfim, como eu disse, cara, a melhor linguagem é a gente conversar, a gente, pô, e sempre não, né? E nunca deixar de esquecer como é maneiro a programação e tudo que envolve, né? Tá, outras dicas aqui, né, cara? Já falei algumas coisas que eu considero importantes pro Júnior e tal. Cara, que foi muita coisa assim focada bem na programação, mas assim, uma coisa assim de nível de equipe, assim, tá? Que o Júnior, cara, às vezes, né? Qual é a do Júnior, né? Que geralmente ele vai pegar de atividade numa empresa, assim. Ele vai, cara, pegar já algum projeto que já existe para que ele corrija pontualmente uma funcionalidade não tão crítica ali, implementar um plus em uma outra coisa ali mais simples também, criar um teste unitário ali, criar um script para lá, sei lá, cara, ajudar de alguma forma o trabalho de alguém que tá mais voltando ali que cortou, né, cara, parei no engasgado ali. Então ajudar um camarada que tá com um programa mais engasgado ali, mas algo que você, né, tua ajuda vai contribuir e não criar mais problema. Então, cara, tu tá ali de, pô, a, aprendiz, café com leite. A galera sabe que em algum momento tu pode fazer uma besteira, mas que não deve ser das piores, porque ninguém deveria te dar nada que causasse coisas críticas. Então contribui com o processo, pô. Como assim? Estuda. Quando tu terminar alguma coisa que tu já terminou, beleza, no teu tempo, ainda não pegou uma outra coisa, fuxica o projeto, cara. Fuxica o código. Fica vendo como é que os mais velhos estão programando. Vê como é que a galera resolveu aquilo outro. Sabe? Tenta entender do negócio e ver se como tá feito tá legal. Tem alguma ideia de fazer diferente? Não precisa sair implementando e nem dizer que vai mudar, não. Pensa, cara. Tem um olhar crítico para aquilo ali, sacou? No teu código, cara, muito cuidado assim, cara, quando você for comitar as coisas. Principalmente se onde tu tiver um ambiente de integração contínua e dependendo do ambiente, se for um ambiente de teste, onde tem uma equipe de teste e o que tu comitar no branch tal vai automaticamente, né, atualizar a versão que os testadores vão testar e tal. Não precisa ali ter
um cara no meio para validar o teu commit, um pull request da vida, sei lá, um SVN que tu comita direto a caceta lá. Por quê? Porque às vezes tu comita um negócio, quebrou um teste ali e era uma tela compartilhada, mas o que o teu quebrou impede que o testador teste uma outra coisa de fulano de tal, que era mais crítica do que o teu. E aí, pô, cara, tu quebrou um negócio aqui, Manuel. E tu, foi mal, já voltei. Beleza, já voltou, ninguém morreu. Mas, pô, Manuel, hein, Manuel, caraca, hein. Entendeu? Contribui com a galera, pô, sacou? Vê com a galera, pô. E aí? Terminei aqui. Tem uma dica aí pra mim, cara? Alguma coisa pra eu ver, cara? E os caras, sempre vai ter um tarado, cara, que vai ver em tu assim, que tu quer, cara, aprender ali, visceral. Pô, vê aquele negócio ali pra mim, cara, e tal. E aí quando tu vai ver, cara, tu tá se metendo num furacãozinho ali, que tu vai tomar muito pipoco, porque tu vai, meu Deus, por que eu fui meter nisso? Mas aí tu já tá dentro. E aí aquilo que tu vai aprender ali vai virar conhecimento, brother. E vai te melhorar. Sacou? Participa, cara. Fuxica o código. Sai abrindo o código, sai lendo, sai vendo. Compara como que tu fez. Seja honesto para entender que tu vacilou ali, que de outra forma é melhor, ou de outra forma seria mais performático. Não comita besteira. Cuidado com os comentários que se tu for botar lá comentar. Não esquece de botar um comentário instrutivo quando tu comitar isso, cara. Porque comentário, cara, vira um changelog. Imagina, essa versão subiu. O que tem de mudança? Pô, tu vê todos os commits do changelog ali, ó. Commit disso, corrigiu isso. Commit 358, corrigiu isso com isso. Corrigiu. Mas, cara, né? A gente sabe, ser humano, vira e mexe, esquece um commit pra lá. E o cara da infra nunca colocou lá o hook para impedir que tu só commite com um comentário. Todo mundo falha em algum momento, cara. Ser humano, ser humano. Mas enfim, entendeu, cara? Contribui, cara. Faz o teu. E o teu significa fazer muito mais do que só a linguagem de programação, entendeu? Tenta entender isso, que teu projeto ele roda dentro de uma coisa que é um pouquinho maior que ele, que provavelmente é um framework, um Spring Boot, um container web, um servidor de aplicação, ou dentro de um Nginx da vida, caraca, dentro de um IIS, ou ele roda sozinho dentro de uma imagem que é em Docker, que fica dentro de uma rede. Cara, isso que você está fazendo ali, na maioria dos casos, é muito maior do que só aquilo que você mexeu, sabe? Mas você também querer saber sobre tudo isso agora é complicado. Mas você precisa saber que, velho, é Big Bang dentro de Big Bang. E outro dia eu tava lendo a teoria ali, cara, nova que lançou lá no Space Today. Cara, esse canal Space Today, cara, com o Sérgio Sacani. Pô, recomendo. Os caras estão com a piração agora que, de fato, o Big Bang, na realidade, veio de dentro do buraco negro. Mistura, pô, física quântica com a clássica. Doideira. Nada a ver com programação para júnior, dicas e tal, né? Cara, então é isso, cara. Tenta começar a ver. E, por exemplo, você consegue implementar aí dentro do teu projeto um endpoint REST. Show. Então tenta entender o que significa REST. Tu já sabe sobre o protocolo HTTP, os verbos, sabe? A especificação dele, como é que ele funciona, que ele não tem estado, cookie, request, response, códigos de retorno, sabe? Cara, é fascinante, tudo é fascinante na nossa área, cara, é por isso que eu não me canso. Mas então, cara, vocês têm que ter isso em mente, sacou? Que é fantástico e é muito mais do que só a gente tá mexendo nisso agora. Então, é sempre bom, cara, porque quando você começa a mexer com isso, por exemplo, Júnior, tô mexendo aqui com uma classezinha, mas, pô, beleza. Tem log, tem conexão com banco, tem chamadas a outros serviços. E tudo isso começa a fazer parte da tua solução, mesmo não sendo tu que programou. Então é sempre bom tu ter esse conhecimento de como as coisas, né, se conectam, sabe? Então,
O teu código, pô, é muito bom que ele seja organizado, legível. Tu pode saber a sintaxe inteira da tua linguagem. O que eu quero dizer com isso é todas as palavras-chave, o que viola e o que não viola, o que faz ela compilar, não compilar, tá? Isso é sintaxe. Mas será que tua semântica tá maneira, cara? Será que o nome que tu deu pro teu método, que é de multiplicar, tu viu direito? Tu viu que ele não estava fazendo uma divisão? Pô, isso tá errado, sacou? Isso é um problema. É uma coisa para você ver no seu código. É um problema semântico, sacou? Será que o que tu tá escrevendo é fácil para os outros entenderem? Será que tu tá criando muitos ifs e elses e ifs que quem olhar aquilo fica doido? Nunca sabe onde tá, onde vai terminar? Será que tu não pode melhorar isso? Sabe, pô, eu tenho um comentário gigante aqui no meu código, nesse método. Pô, será que antes de tu escrever esse comentário todão, será que tu não conseguiria deixar o método melhor? Será que o comentário não viria assim? Cara, beleza, eu cheguei num método aqui, num lugar que eu acho que tá bem enxuto e tal, mas como faz uma conta sinistra por causa de uma regra XPTO, cabe em explicar, mas explicar o código assim, o código, essa variável vai saber se faz isso por causa disso que eu não sei daquilo. Acho que o problema não tá nem aí, tá mais no teu código ali, que tu pode melhorar ele. Não, né? Comentários com fundamento que salvem a vida de quem vai ver é justo. Mas geralmente a gente sempre pode melhorar com o nome que deu para alguma coisa ou em como a gente programou o que a gente queria expressar ali no código, sabe? Tenta ver isso, sacou? Isso é uma dica maneira também, tá? Não deixa de ler, velho. Não deixa de estudar. Tá sempre aí consumindo informação, cara. Às vezes, o que acontece muito comigo, quero ver sobre um assunto, começo a ler sobre ele, ele me aponta para uma outra coisa que me leva para outra. Quando eu vou ver, cara, eu tô estudando sobre um negócio que já tá bem distante daquilo que eu tava vendo. E no final do processo, eu vi o que eu queria ver, aprendi o que eu precisava aprender e muito mais veio no todo, porque eu não me privei de aprender sem o entusiasmo de estar ali, caraca, que maneiro e pá e tal. Então, isso é uma dica maneira. Galera, já deu, cara, que eu tô falando muito assim, tá? Depois, se tiver Dicas e Toques para Júnior 2, a continuação, terá. Mas agora que eu tô lembrando aqui, agora já deu, já tô bem um tempão cheio de sede aqui, não tem... Não é podcast, não vai vir alguém ali com água. Eu não bebo nada com álcool não, tá, gente? Então... não vai vir ninguém, não tem... Não é podcast não. Valeu, galera, ó. Beijos mais loves no coração de todos vocês. É modo selvageria, sabe? No futuro, o futuro sabe. Por agora é o que tem. É lero-lero e aqui, medíocre mesmo. Caraca, fui cortado bem no meio, cara, por esse Bandicam. Mas é isso, gente. Tchau, já deu. Um outro futuro e outro agora. E agora já era. Tchau, valeu. Mas pega a visão aí. Eu falei de coração pra vocês que estão começando, cara, tá? Pede ajuda. Não se entrega fácil, não. A hora é agora, valeu? Vocês são o futuro.